Olá, muito boa noite para todo mundo. Cortando o chão no sertão desde a hora em que a passarada anunciou a alvorada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV fez parada e armou arranchamento aqui nesta beira de estrada. E agora está convidando o povo da freguesia para se chegar e participar da nossa função violeira e novidadeira, que começa com a apresentação da prosa brideira do dia. Conforme o companheiro boiadeiro deve ter recordação, até porque ainda não teria dado tempo para esquecer, né? Na semana passada, quando o Brasil saiu do seu andamento normal para a população poder brincar o carnaval, o boi gordo estava bem mais demandado no nosso mercado pecuário do que no final de janeiro e nos primeiros dias de fevereiro. E agora que da folia só sobraram as cinzas e a recordação, está todo mundo ansioso para saber se a procura vai continuar aumentando e dando sustentação ao preço ou se ela vai esmorecer e o carretão vai pegar de novo o rumo enganoso da descida no estradão, né? Pois então, a primeira informação importante que a gente tem para passar ao amigo pecuarista é que, depois de ficar mais parado do que mula empacadeira desde o dia 1º do ano, finalmente o mercado atacadista de carne sem osso, aliás, de carne com osso, saiu do lugar e deu um passo para frente. De acordo com o acompanhamento da Scott Consultoria, nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira para trás, o preço médio dos cortes teve alta de 0,7%, empurrado na subida pela conjuminação do encurtamento dos estoques de carne na indústria, com a redução na programação dos frigoríficos e ainda a falta de disposição do fazendeiro para recomeçar agora a negociada de boiada. Com essa alta, o valor da mercadoria ficou 3,3% acima do que ele estava nesta mesma época do ano passado, o que dá uma valorização real de 1% se o companheiro descontar a inflação oficial acontecida de lá para cá. A questão é que, separando as duas metades do boi, né, os cortes de dianteiro, que custam mais barato do que os de traseiro, subiram 2,3% e acabaram tendo um peso bem maior neste aumento registrado agora. A explicação é que o povo brasileiro continua fazendo um grande esforço para gastar menos dinheiro, porque depois que a incompetência do governo quebrou a economia nacional, o trabalhador tem plena sabedência de que vai sobrar mais dias no fim do salário e, de qualquer maneira, agora ele vai ficar mais tempo com a algibeira até areada de tão vazia. O resultado dessa atitude mais cuidadosa, digamos assim, é que ninguém deve esperar para já uma recuperação mais substanciosa do mercado em geral. Já no varejo, a semana passada foi de prudência da parte do comerciante, mas com uma diferença grande de comportamento entre as regiões pesquisadas. Aqui em São Paulo, o preço médio da carne aumentou 0,3%, enquanto o Paraná teve queda de 0,5%, sendo ainda que nas Minas Gerais e no Rio de Janeiro, a cotação ficou parada no mesmo lugar em que ela estava. Todo ano, quando o calendário vai chegando perto do verão, o companheiro produtor de leite brasileiro já vai ficando agoniado, quebrando a cabeça para arrumar a solução, mas já contando com o sofrimento da vacada por causa do calor que é a marca registrada dessa estação. E o vivente tem razão de se preocupar, porque se o cuidado não for redobrado, é certo que o resultado vai ser redução na produção e menos dinheiro ainda no bolso do fazendeiro. Pois então, para ajudar a campear jeito de diminuir essa consumição, a gente convidou para a nossa entrevista de hoje o zootecnista André Daurea, consultor técnico da Premix. André, muito boa noite, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa, né? Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney, boa noite, amigos do canal Terra Viva, prazer estar aqui mais uma vez. O prazer é nosso. Ô André, qual é a primeira reação da vaca quando ela começa a sofrer demais com o calor? Primeira reação do aumento do estresse térmico vai ser a diminuição do consumo de matéria seca. O animal vai deprimir consumo. E a partir de que temperatura, mais ou menos, se é que a gente pode dar um limite assim, né? A partir de que temperatura ela começa a ter essa reação de parar de comer para tentar compensar o excesso de calor? Essa reação vai depender muito do tipo do animal, do grau sanguíneo do animal. Animais de raças europeias, como holandesa, ela tolera uma temperatura entre 0 e 16 graus. Enquanto os animais zebuínos, eles toleram temperaturas de 10 até 27 graus. Temperaturas acima de 32 graus, tem alguns trabalhos que o consumo do holandês já diminui em 20% de matéria seca. E acima de 40 graus de temperatura, o consumo é praticamente nulo.
ela chega quase a parar totalmente de comer. Sim. Nossa, isso aí é terrível, então. Sim. Agora, a gente tem uma ideia, assim, no geral, né, do que vai fazer essa falta de alimentação ou essa redução da alimentação no organismo da vaca? Bom, a redução do consumo de matéria seca, primeiro ponto, se reduz consumo, vai reduzir produção. Reduzindo produção, o próximo passo que vai acontecer é diminuir a eficiência reprodutiva do animal. Quer dizer, ela chega até, o excesso de calor chega até a prejudicar a reprodução da vaca. Exato, porque na verdade o excesso de calor vai deprimir consumo, deprimindo o consumo, vai diminuir a glicose circulante, a insulina circulante, o estresse aumenta o cortisol sanguíneo. Todos esses fatores contribuem para o aumento de problemas reprodutivos. Então, vou ter piora de produção de folículos, desenvolvimento embrionário, qualidade de ócitos, podendo o animal chegar até um período de anestro. De não ter cio. De não ter cio. Agora, André, é verdade que no período do calor, né, pelo menos a gente vê isso muito no campo, né, a vaca parece que ela fica mais tempo em pé do que deitada. Por que isso, André? E qual é a consequência disso na produção de leite? Sidney, essa visualização ela é real e ela acontece, de fato, para o animal busca uma maior área de superfície para acontecer uma troca térmica. Uma consequência desse tipo de comportamento, além da depressão do consumo e da produção, consequentemente problemas reprodutivos, são problemas de casco. Quer dizer, ela passa mais tempo usando as pernas, né? Vai desgastar mais. Isso. No geral, assim, ela também tem outros problemas. Ela pode ficar mais suscetível ou mais sensível, né, a problemas de saúde de qualquer ordem, André. Exato. A partir do momento que ela deprimiu consumo de matéria seca, vai acontecer, desencadear todos os problemas reprodutivos, ela consequentemente vai perder score corporal e vai ficar com o sistema imune mais debilitado. Quer dizer, ela perde naturalmente as defesas que ela teria se estivesse numa boa condição física. Exato, porque à medida que o animal está num ambiente desfavorável, ele vai tentar manter a homeostase e o sistema imunológico vai ser prejudicado em um caso extremo de estresse. Agora, André, você falou das raças, né? Quer dizer que uma das formas que o pecuarista teria para amenizar ou diminuir esse problema pode ser, então, mexer no grau de sangue do rebanho dele, aumentar ou diminuir a mestiçagem de acordo com as condições que ele tem na região dele. Exato. Os animais mestiços, aquela zona de conforto, ela vai variar de 5 até quase 30 graus. Então, a amplitude aumenta muito com relação a estresse térmico. Então, com certeza, a utilização de cruzamentos e mestiçagens, dependendo da região e do sistema de produção, ela é interessante para contornar esse problema de estresse térmico. Agora, uma coisa que é muito necessário, né, para tentar diminuir esse problema é sombra na fazenda. Mas, às vezes, o companheiro tem pouca árvore lá e demora, né? Você planta uma árvore, demora para ela fazer sombra, né? O que a gente pode fazer nesse sentido para amenizar esse problema que tem um resultado mais imediato, assim? Olha, para um resultado mais imediato, ele pode trabalhar sombreamentos artificiais. Vai pôr o quê? Sombrite, essas coisas? Exato. Sombrite, telhas, enfim, galpões. Ele pode trabalhar o manejo alimentar, fornecer alimentos nos horários mais frescos, diminuir a movimentação do animal, melhorar o conforto térmico na sala de espera antes da ordenha, qualidade de água de qualidade no pós-ordenha e principalmente no momento que a temperatura do ambiente está mais alta. Quando você fala que a gente tem que fazer a vacada andar menos, isso passa, evidentemente, pela distribuição de bebedouros na fazenda, né? Tem que pensar nisso também. Exato. Não só a distribuição dos bebedouros, mas como, às vezes, os piquetes mais próximos à sala de ordenha naquele determinado período. Agora, para o gado que vai ficar estabulado, para o gado confinado, André, quais são as principais providências que o pecuarista pode tomar para diminuir o problema do calor? Olha, o gado confinado, normalmente o que se tem o resultado melhor é quando você trabalha com
a troca térmica via evaporação superficial. Aí você pode trabalhar uma aspersão com ventilação. Seria um modelo mais usual, que tem uma condição de controlar bem essa temperatura. A relação custo-benefício daquele sistema que você está falando, por exemplo, que tem grandes ventiladores, aspersores que jogam aí uma névoa em cima das vacas, né? Relação custo-benefício compensa para o produtor de leite, principalmente numa situação como essa que a gente está agora de preço deprimido, André? Com certeza, porque se ele tem uma condição de vacas de alta produção, ele tem que proporcionar um ambiente para que aquele animal produza todo o potencial genético que ele tem. Então, se ele não fizer dessa forma, pensando no leite de agora, ele vai impactar a reprodução do rebanho dele, que vai gerar uma cadeia de deficiências na fazenda. André, tem uma coisa interessante, né, quando a gente fala de calor na fazenda, é que você tem que acompanhar o movimento do sol, né? Como é que isso interfere na construção do galpão onde vão ficar as vacas? Olha, normalmente o pessoal faz o galpão, ele deve ser recomendado no sentido do sol, leste-oeste, para que em nenhum momento tenha uma incidência maior de luminosidade de um lado ou do outro do galpão. Quer dizer, você procura um equilíbrio conforme o movimento do sol, para concentra calor. Exatamente, para maximizar a sombra dentro do galpão. A ideia é essa. Tá certo. Bom, André, tinha muito mais coisa para a gente falar aqui em relação a isso, né? Mas a ideia principal é chamar a atenção do companheiro produtor de leite, né? Que nós estamos numa época complicada, então prestar bastante atenção nisso, né? Queria agradecer demais as suas informações, né? E você sabe que a gente está sempre de porta aberta aqui, sempre que você tiver um tempinho, vem aqui para a gente prosear mais um pouco. Obrigado. Muito obrigado, Sidney. Boa noite. E até a próxima. Na roda de uma mexeriqueira carregada, plantada não se sabe por quem, na beira do córrego do Vintém, a comitiva resolveu fazer uma parada ligeira para descansar a boiada. Mas a marcha será retomada dentro de instantes e os companheiros já ficam avisados de que na segunda metade da jornada, o assunto que foi apartado para ser tratado aqui é o caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Com o calendário entrado na metade derradeira do mês de fevereiro, o comprador já está querendo marretar o preço outra vez. Mas, tendo pasto à vontade na propriedade, o fazendeiro não está aceitando entregar o gado por qualquer trocado. É um minutinho só e a gente já volta, aguarde. Estamos de volta e começando a parte derradeira da nossa lida novidadeira, a gente apresenta agora aos companheiros boiadeiros um resumo do que aconteceu no mercado dos insumos mais usados pelo fazendeiro brasileiro. Olá pessoal, eu sou o Rafael Ribeiro, sou zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Eu vou falar um pouquinho sobre o mercado de fertilizantes. Bom, os preços dos adubos ficaram praticamente estáveis em fevereiro, depois das quedas verificadas em janeiro, né? No caso da ureia agrícola, segundo o levantamento da Scott Consultoria, a tonelada está custando em média R$ 1.247 em São Paulo, sem o frete. O cenário de demanda fraca por fertilizantes no momento no país, né? Então a gente tem aí basicamente a demanda para cana-de-açúcar, então uma movimentação menor no país nesse momento. E do lado do câmbio que a gente viu foi uma grande variação aí em janeiro e fevereiro que repercute diretamente nos preços dos fertilizantes aqui no mercado brasileiro, né? E no mercado internacional a gente tem um cenário de oferta mais ajustado e esse quadro a gente vê aí desde meados de 2017, né? Ou seja, o que tem pesado mesmo no mercado agora é essa questão da menor demanda e deve seguir assim pelo menos até março e abril, né? Então, em curto e médio prazo, a expectativa é de uma baixa movimentação no mercado de fertilizantes brasileiro, né? O que deve aí provocar uma pressão de baixa, ou seja, não estão descartadas quedas nos preços. Para o pecuarista, para o agricultor, fica aí a possibilidade e oportunidade de compras a preços melhores, né? Então, em curto prazo, a gente deve ter esse cenário continuando de menor demanda interna, mas vale a pena aí ficar de olho no câmbio em função justamente da grande variação que a gente viu em 2018, né? O que impacta diretamente nos preços dos adubos, né? Então, a partir de abril, maio, a gente deve ter uma maior movimentação, né? Então aproveitar esse período agora de uma menor demanda e que pode aí gerar queda de preço aqui no mercado brasileiro. Com mais gente interessada assuntando na cerca boiada, que ainda nem bem foi engordada, a hora é certa para passar a vista no mercado boiadeiro e saber por quanto de dinheiro o marroeiro está sendo comprado. O companheiro boiadeiro, que já teve tempo de engrossar o couro pelejando para ganhar a vida na lida de gado, já está acostumado com as tretas e retretas do comprador de boiada e sabe muito bem que de tonto o sujeito não tem nada a não ser o jeito de dar risada, né? Pois então, tendo esse conhecimento a respeito do comportamento normal do negociante,
ninguém está estranhando o seu procedimento atual, que é de fingir desinteresse na negociação, mesmo estando com a programação de abate já um tanto quanto apertada. A explicação é que, com o calendário entrado na metade derradeira do mês, o salário do trabalhador brasileiro já bateu asas e voou, deixando na carteira só uma doce recordação e, por motivo de dinheiro, daqui para frente o vivente fica de novo obrigado a gostar mais de ovo, frango e salada. Aí o dono do frigorífico, vendo que não vai demorar para ele ficar sem freguesia para sua mercadoria, já deu ordem para a turma dele ficar de prontidão, porque é já que vai chegar a hora de voltar a correr o trecho com o facão derriçador de preço na mão. Mas a questão é que, tendo pasto à vontade na propriedade, o fazendeiro está preferindo deixar o gado quieto na invernada do que entregar por qualquer trocado. E o resultado é que, na nossa Praça Boiadeira, a conversa continua muito equilibrada. No balanço do dia feito pelo pessoal da Scott Consultoria, a sexta-feira fechadeira da semana teve mudanças nas cotações em 14 das 32 regiões pesquisadas, com o boi subindo em 5 e caindo em 2, enquanto a vaca apresentou 5 altas e 7 baixas. Começando a recitação da lista pelas piores notícias, que é para deixar as melhores para o final, a gente registra que em Barretos, em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, a fêmea foi derrubada para R$ 137,00, a prazo já descontado o fundo rural. No norte do Tocantins, a derriçada foi geral, com o boi voltando para R$ 126,00 e a vaca para R$ 116,00. No sudeste da Rondônia, a fêmea escorregou para R$ 124,00. No norte de Mato Grosso, a vaca também desceu para R$ 124,00. No oeste da Bahia, o tombo do dia foi só para a fêmea, que sai agora a R$ 138,00. Já no sul baiano, o boi caiu para R$ 143,00, mas a vaca subiu para R$ 137,00. Em Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul, a fêmea aumentou para R$ 126,00. Em Goiânia, a capital do Goiás, a vaca piorou para R$ 126,00. Mas no sul do estado, o boi melhorou para R$ 135,00. No norte das Minas Gerais, o macho avançou para R$ 142,00. No noroeste do Paraná, o vento bom que bateu na praça levantou todos os preços do mercado, sendo que o boi passou para R$ 145,00 e a vaca para R$ 134,00. No Pará, a situação das estradas já está aqui uma desgraça pelada, mas a chuva não quer parar e o caminhão não consegue chegar na fazenda para carregar. Por conta disso, em Marabá, o macho pulou para R$ 130,00 e a fêmea para R$ 123,00. E em Redenção, o boi foi também para R$ 130,00 e a vaca para R$ 122,00. Tem vez que eu tenho a impressão de estar escutando uma música saindo lá do meio do sertão, que eu não sei se é verdadeira ou não, mas que me pega fundo no coração. Pode ser que seja só a minha imaginação avoadeira, ou então pode ser uma concertação da mata inteira, de vento, bicho e passarinho, para me alegrar e me aconselhar a tocar, mesmo sendo sozinho, esta minha vida viajadeira. Este verso foi recitado para dizer que por hoje o serviço está terminado e a comitiva está de saída, mas já fica aqui prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para domingo e segunda-feira, às 6h30 da manhã, com a reprise deste programa que a gente está arrematando agora. E de novo na segunda-feira, mais às 7h30 da noite, com uma apresentação inédita para destrinchar as notícias do dia. Um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e até lá então.